Fala pessoal, tranquilo? Samuel aqui de novo. Hoje eu vou trazer um gerenciamento para vocês muito legal, tá? Um videozinho sobre gerenciamento George Soros, tá? Que é um gerenciamento bem potente, bem legal, te dá bastante margem de erro e é um estudo a mais para você que está começando ou até mesmo para você que já tem conhecimento e quer, né, tá entendendo mais como funciona o gerenciamento e tal. Eu acredito que quanto mais você entender como que funciona o gerenciamento, estratégia, mais você vai começar a entender o mercado e mais vai fazer sentido para você de como que é a melhor forma de você conseguir vencer o mercado, bater o mercado a longo prazo, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto. Para não ficar muito longo, igual o vídeo passado que teve quase uma hora de vídeo, vamos falar de forma bem resumida o gerenciamento de George Soros, tá? Depois, se vocês quiserem futuramente, eu posso fazer uma coisa aprofundando mais, as probabilidades, tudo mais, mas aqui de forma bem resumida. No que consiste o George Soros? Tá, primeiramente, quem é George Soros? George Soros é um investidor que desenvolveu esse gerenciamento, tá? É um gerenciamento bem legal que usa o lucro do mercado e que potencializa o seu ganho, tá? Isso arriscando pouco. Então você ataca o mercado com os próprios punhos dele, digamos assim, e quando você perde pouco e dividindo o seu stop em várias entradas, te dando bastante margem de erro. Ou seja, no quesito assim de ter bastante possibilidade de erro, ele é melhor que o 2 para 1, por exemplo, entendeu? E é por isso que eu sempre falo em todos os vídeos, não existe o melhor gerenciamento. Ah, o 2 para 1 é o melhor gerenciamento. Ah, esse daqui é o melhor, ou o outro gerenciamento é o melhor. Não existe o melhor, existe o melhor para cada cenário, existe o melhor para cada momento do mercado, beleza? Então vamos lá. Resumindo aqui, eu peguei aqui, estou usando aqui uma conta de R$ 1.000, beleza? Como exemplo, tá? Uma conta de R$ 1.000 aqui como exemplo para a gente estar trabalhando. Payout de 90%, tá? Como média também, isso daqui vai variar bastante, 85, 80, 95, mas para ficar fácil aqui nosso estudo 90%, beleza? E um stop loss de 1%, que é também um stop bem conservador, tá? Poderia fazer com mais, poderia fazer com 5, poderia fazer com 3%, enfim, você que vai escolher, eu falo isso sempre, mas para via de estudo aqui a gente vai trabalhar com 1%. Então vamos lá, primeira coisa, quantidade de entradas que você vai fazer. O que acontece? O gerenciamento de George Soros, o legal dele é que ele te dá bastante margem de erro. O que significa bastante margem de erro? Significa que você pode errar várias vezes antes de você estopar seu dia. Não é tipo, entrei lá, perdi, tchau. Ou tenho duas chances, se eu perder também, tchau. E aí você consegue trabalhar legal, beleza? Arriscando pouco, porém dividindo aí esse seu stop, né, bastante. No caso aqui são em 5 entradas, beleza? Então, como eu falei para você, são 5 entradas, um stop de 1%, o seu stop de uma entrada, né, não o seu stop diário, mas o seu stop de uma entrada seria 0,2% do capital, que nesse caso aqui seria de R$ 2, beleza? E como eu falei, esse negócio de porcentagem depende muito. Se o seu capital for maior, se você quiser fazer um stop menor, você pode fazer também, mas o importante é você dividir ele em 5 entradas, beleza? Então, nesse caso aqui, 0,2% de entrada seria a primeira entrada que você faria, beleza? E de R$ 2, ou seja, bem simples, tá? Se você quiser trabalhar com 1%, no mínimo aí uma conta de R$ 1.000. Se você quiser trabalhar com mais, aí você pode fazer com uma conta menor, só que você vai estar com uma porcentagem mais alta, seu risco vai ser um pouquinho maior. Beleza, e como é que funciona esse gerenciamento? A própria tela aqui já diz, né? São 5 chances de acertar 3 vezes seguidas no soro cheio, beleza? O que significa soro cheio? Caso você não saiba, né? Caso você não saiba, soro cheio significa você fazer uma entrada, ganhar essa entrada e aí pegar o lucro dessa entrada que você ganhou e mais o valor da sua mão inicial, tá? E você vai fazer todas as vezes, ou seja, você vai ter que fazer isso 3 vezes. Ou seja, se você entrou com R$ 2 e você ganhou 1,80, você vai pegar o lucro e mais o valor da entrada e vai entrar com 3,80. E aí se você ganhou desses 3,80, você ganhou 90% disso, que no caso são 3,42, você vai pegar 3,42 mais 1,80, mais os R$ 2 da sua mão inicial e vai fazer uma terceira mão, que seria a segunda mão de Soros. E aí você vai tentar fazer isso 3 vezes seguidas. Se você acertar, você vai ter um lucro aqui de R$ 11,71 com uma mão de R$ 2, ou seja, você arriscou R$ 2, beleza? E você ganhou 11,71. É praticamente aí 5 vezes, 5 ponto alguma coisa vezes o que você arriscou, né? Para você conseguir esse lucro. Porém, você coloca esses R$ 2 em risco nas 3 vezes que você está tentando fazer a entrada, beleza?
E lembrando que acertar 3 vezes também não é simplesmente aquela maravilha de facilidade, né? A gente sabe, eu tô aqui para falar os pontos positivos e negativos de todos os gerenciamentos. Não existe gerenciamento perfeito, tá? A partir do momento que você tem uma corretora que sempre está na vantagem e o mercado binário ele já te deixa em desvantagem a todo momento, então não tem como você fazer um gerenciamento perfeito. Sempre vai existir uma desvantagem, mesmo que seja mínima, beleza? Mas assim, se for para comparar, existe bastante vantagem também, então ele equilibra bem legal ali para a gente tentar bater o mercado, tá? Então, como eu falei, são 5 chances de acertar 3 vezes seguidas no soro cheio. Você acabou de aprender o que é soro cheio, beleza? E aí é o seguinte, eu fiz aqui os cenários, tá? Só existem 6 possíveis cenários que podem acontecer nessa gestão aqui, beleza? E aí, para não ficar tão grande, eu já vou direto ao ponto aqui. O primeiro cenário é o cenário que você fez 1 a 0, beleza? O cenário de 1 a 0 é simplesmente você ir lá, ganhar a primeira entrada, né? Pô, fiz lá minha primeira entrada R$ 2, né? O stop de 10, primeira entrada com 0,2%, R$ 2 ganhei 1,80 num payout de 90%, tá? E aí eu coloquei aqui também por exemplo assim, a probabilidade disso acontecer, tá? Que é 50% no primeiro cenário, e aí depois eu vou comentar sobre isso daqui. Só que isso daqui não é regra também, tá? Isso daqui é só uma geral para você entender. Isso daqui não é uma regra geral, que vai acontecer exatamente assim, beleza? É só uma probabilidade matemática. Tá. Qual que é o segundo cenário? O segundo cenário, simples também. Você ganha duas vezes seguidas, tá? Lembrando que tem que ser 2 vezes seguidas. Se não for seguida, você vai perder essa mão de R$ 2, beleza? Então, como eu falei, tem que ser 2 vezes seguidas, beleza? Aí você ganhou a primeira mão de 1,80 e aí você ganhou e jogou de novo 3,80, né? Que você ganhou 1,80 mais 2 e aí você ganhou 3,42, te deixando aqui num lucro de 5,22, beleza? Ou seja, aqui você já fez quase 0,5% da sua conta, quase metade do seu stop diário no segundo cenário, onde tem uma probabilidade de acontecer 25% das vezes também, beleza? Probabilidade, não é uma verdade absoluta e não sei o que, especialmente se você tiver com uma estratégia que tem uma probabilidade maior de acerto, beleza? Certo. Aí o 3 a 0, que é o cenário ideal, que é o cenário que nós vamos buscar, tá? Que você vai ter que buscar isso daqui, eu já vou explicar como, tá? Aí beleza, você ganhou a primeira entrada, 1,80, fez o soro cheio com 3,80, ganhou 3,42. Aí você fez o segundo soros, tá? Que seria a terceira entrada seguida, perdão, com 7,22, se eu não me engano, tá? E aí no payout de 90%, se você ganhar as 3 a 0, você vai ter um lucro líquido aqui livre de R$ 11,71, beleza? E aí também eu já vou comentar sobre isso, mas calma aí. Numa probabilidade disso acontecer em 12,5% das vezes, tá bom? Aí você tem os outros 3 cenários que são negativos, beleza? Então são 6 cenários aqui, sendo que 3 deles são positivos e outros 3 deles são negativos, beleza? E aí aqui, como eu falei, o quarto cenário que é o 1 para 1, você ganhou a primeira, perdeu a segunda, você ganhou 1,80, fez a segunda mão, que seria primeiro Soros com 3,80, perdeu, aí você perdeu tanto o 1,80 que você fez, mais os R$ 2. Só que o único capital que era seu era os R$ 2. Então, enfim, você perdeu aqui 1/5 do seu stop diário. Aí você perdeu R$ 2, com uma probabilidade disso acontecer também 25% das vezes, tá? Aí beleza. Você tem o cenário de 2 para 1, que você acertou 2 vezes seguidas, e aí chegou na terceira vez, você infelizmente não conseguiu acertar, fez aqui com 1,80, entrou aqui com 3,80, ganhou, aí na terceira entrada que você entrou com 7,22, você iria ganhar 6,49, você perdeu essa entrada, só que você não perdeu esse valor todo aqui de 1,80, 3,42, você só perdeu os R$ 2 iniciais, que é o seu valor que você colocou lá de stop, beleza? E ainda representa 1/5 do valor que você perdeu, ou seja, se você perder aqui, você ainda tem mais 4 chances de fazer isso antes de ser estopado no dia, com uma probabilidade disso acontecer 12,5% das vezes também, beleza? E aí aqui é o último cenário, que é o cenário mais pessimista, que é você entrar de cara e não conseguir ganhar, você simplesmente entra e perde, e aí você perde R$ 2, que também tem uma probabilidade de acontecer 50% das vezes, beleza? A seco, isso daqui é 100% a seco, sem estratégia nenhuma, tá? Então, cara, o que isso daqui fala pra gente? O que isso daqui mostra pra gente? Isso daqui mostra pra gente que você consegue trabalhar bastante o seu capital,
seu capital no dia, né? E você tem várias oportunidades de você fazer isso. Ou seja, você tem 6 cenários dentro de um gerenciamento e você tem 5 chances no dia para tentar fazer o 3-0, beleza? Só que é o seguinte, você não vai parar no meio do caminho nesse gerenciamento. Esse gerenciamento é um gerenciamento, digamos assim, ou vai ou quebra. Tipo assim, você não vai fazer 2-0 e falar, eu fiz 2-0, tô com medo aqui de fazer a terceira entrada, e aí eu vou ficar com um lucro aqui de 5,22 e vou parar o dia. Não, você não vai fazer isso. Você vai acertar 3 vezes seguidas, beleza? Ou você vai perder as 5 vezes seguidas aí na mão de R$2. Então, por exemplo, assim, se você fez aqui a primeira vez, na primeira mão de R$2, você tem 5 chances. Aí você pegou a primeira chance e tentou acertar 3 vezes. Você chegou aqui no 2-0, aí quando você fez a terceira entrada, você perdeu. Aí você tem mais 4 chances para recomeçar esse cenário aqui. Aí beleza, você ganhou, você infelizmente não conseguiu ganhar. Aí você tem mais 4 chances. Aí você vai de novo, beleza? E aí você não consegue também, você faz 1-0 e perde de novo. Aí você tem mais 3 chances. Aí você vai a terceira vez. Aí você vai de novo, acerta uma vez e não consegue. Aí você tem mais 2 chances, beleza? Aí você vai de novo, acerta 2-0. E aí, pô, na terceira entrada você perde de novo. E aí você só tem mais uma chance. Aí você tem mais uma chance de acertar 3 vezes seguidas. Aí, aqui seria a etapa final. Ou você vai acertar as 3 vezes seguidas, ou você vai estopar com 1-1, 2-1 ou 0-1. E aí, se você fizer 3-0, você sai do mercado. E se você também perder, você também sai do mercado. Mas olha o quanto que você agrediu o mercado. Você agrediu com 2-0 na primeira mão, você agrediu com 1-0 na segunda mão, agrediu com 1-0 na terceira mão, agrediu com, sei lá, 2-1 na quarta mão, e aí na quinta mão, infelizmente, você não ganhou, entendeu? No cenário negativo, entende? Mas olha o quanto de vezes você operou, olha o quanto de operações que você fez, olha o quanto de chance você está dando para o mercado para trabalhar, entende? E mesmo assim, no pior dos cenários, você perdeu 1% do seu capital, beleza? Então isso é muito, muito legal e esse gerenciamento ele é muito forte. Aí é o que eu disse, é o que eu escrevi aqui embaixo, né? E se eu perder as 5 vezes? Pô, fiz lá 1-1, perdi na primeira mão, fiz lá 2-0, aí depois eu perdi, na segunda mão fiz 2-1, perdi, aí na terceira mão eu fiz 0-1, na quarta mão fiz 0-1 de novo, e aí na quinta mão eu infelizmente fiz 1-1 e estopei. Aí você vai perder os R$10, beleza? Porém são 5 chances disso acontecer. Então, por mais que você fale pra mim, Samuel, mas eu tenho que acertar 3 vezes seguidas, é difícil. É foda, realmente. A probabilidade de você acertar 3 vezes seguidas, ela é baixa se você tiver como estratégia, se você não estiver usando estratégia, estiver operando meio que na sorte. E mesmo operando com estratégia, não é tão fácil de acertar 3 vezes seguidas, tá? Você vai ser estopado alguns dias, normal. Mas você tem que entender que uma coisa ela equilibra a outra. Por mais que você tenha que acertar 3 vezes seguidas, você tem 5 chances de acertar 3 vezes seguidas. Não é tipo assim, você só tem uma chance de acertar 3 vezes seguidas. Não, você tem 5, velho. 5 chances, ou seja, você tem muita, muita, muita margem de erro. E aí, é uma coisa que eu queria falar também, pra gente entender mais ou menos a relação de lucro-prejuízo aqui. Então vamos lá, digamos que você tem 5 chances, que é o que eu te falei, de R$2, né? Cada chance aqui seria, vou até escrever aqui com vocês, cadê? Cada chance seria R$2, tá? Esquece esse negócio de cores, daqui não tem nada a ver com prejuízo, tá? É só o valor das entradas. Então, primeira mão R$2, segunda mão R$2, terceira mão R$2, quarta mão R$2, quinta mão R$2, beleza? Você tem 5 chances. Digamos que você conseguiu fazer 3-0 na sua primeira mão. Independente, tipo assim, você foi lá, entrou, ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira. Maravilha. Esse daí é o melhor cenário de todos, tá bom? Na primeira mão. Na primeira mão, se você fizer 3-0, tu vai ganhar 1,17% do capital, levando em consideração que você está fazendo uma entrada de 1%, beleza? Ou seja, em porcentagem é um lucro de 1,17% ao dia, que é coisa pra caralho, beleza? Isso daqui é o que você faria no mês aí de renda fixa e até mais. E um lucro líquido de R$11,71, beleza? Isso na primeira mão, beleza? Aí digamos que você infelizmente não conseguiu fazer na primeira mão, se não teve aquela assertividade boa, você desceu, foi para o segundo nível, digamos assim, foi na segunda mão. Na segunda mão você conseguiu, maravilha. Numa segunda-feira, por exemplo, foi lá, errei na primeira mão, aí fui lá, acertei na segunda. Na segunda mão você vai ganhar 0,97%, ou seja, você vai ganhar menos, beleza? E aí o valor em reais é R$9,71. Por que é 9,71? Porque você perdeu na primeira mão R$2.
Então, se você tivesse ganhado na primeira mão, você teria ganhado 2,71, 11,71. Mas como você perdeu aqueles dois, aí você ganhou 11,71, beleza? Menos os R$ 2 iniciais. Aí o seu lucro líquido livre é 9,71, que representa praticamente o seu stop loss. Ou seja, na primeira mão você ganha 1,17 vezes o que você pode perder, beleza? Então, é um risco-retorno que você vai falar para mim, mas quando eu ganho tudo, eu ganho só 1,17 vezes, né, na primeira mão. Tudo bem, só que você tem 5 chances disso acontecer. Então é o que eu falei, uma coisa equilibra a outra. Por mais que não seja tipo assim, quando eu ganho 4, quando eu perco 1. Não, não é assim. Nesse gerenciamento ele é diferente. Mas ele te dá uma coisa muito diferente, que são as oportunidades. Ele te dá mais oportunidades para você trabalhar dentro de um mercado ruim, que pode vir a ficar bom para você e tudo mais. Beleza? Aí aqui na segunda mão você já não vai ganhar isso daí, você já vai ganhar 0,97%. É um pouquinho menos de 1%. Sim, só que você tem muito mais probabilidade, oportunidades de operar e tentar bater essa meta aí, beleza? Aí na sua terceira mão, digamos que eu não acertei na primeira e na segunda, acertei na terceira mão, você vai ter um lucro de 0,77%, beleza? E um lucro em reais de R$ 7,71, que seria os R$ 2 da primeira mão, os R$ 2 da segunda mão, e aí seriam 11,71 menos 4, e aí vai dar 7,71 com esse resultado aqui na terceira mão. Aí digamos que é um cenário muito, muito ruim, infelizmente você não acertou nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, você foi para a quarta mão. Na quarta mão, consegui acertar 3-0. Maravilha, soro cheio, beleza? Isso daqui dá pra gente trabalhar depois, mas soro cheio. Aí você vai ter um lucro líquido aqui de 0,57% do capital, beleza? Que é um pouquinho a mais da metade aí do seu stop diário, porém você já está na quarta mão, ou seja, você já errou 3 vezes, né? Sem acertar 3 vezes seguidas, e você tem mais 2 chances ainda. Se você ganhar na quarta mão, você vai estopar, fazer um stop gain de 0,57% com um lucro líquido de R$ 5,71, sendo que você perdeu R$ 2 da primeira mão, R$ 2 na segunda, R$ 2 na terceira. E aí você vai ficar com um lucro líquido de 5,71. E o último cenário, que é o pior de todos, que você infelizmente errou na primeira, errou na segunda, errou na terceira, errou na quarta, e aí você vai acertar na quinta mão. Ou seja, você teve um cenário péssimo, cara. Você teve 4 chances de acertar 3 vezes e você não conseguiu. Mas na quinta você conseguiu. Acertando na quinta, você vai ter um lucro livre em porcentagem de 0,37%, beleza? Em reais, né, em valor de reais, são R$ 3,71, beleza? Que seriam 11,71 menos 2 da primeira mão, menos 2 da segunda, menos 2 da terceira, menos 2 da quarta. Ou seja, você tem um pouquinho acima de 1/3 do seu valor de stop, porém você perdeu 4 vezes, velho. 4 vezes, entendeu? E aí, na quinta mão seria, ou você vai tentar recuperar e fazer 0,37% do capital, ou você vai estopar com 1%, beleza? E aí você estopou com 1%, se você não conseguiu, você para, volta na terça-feira, volta na quarta-feira e faz a mesma coisa de novo, beleza? Aí a gestão é você que vai fazer. Você vai escolher se você vai querer trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a domingo, você vai escolher se você vai querer, por exemplo, assim, eu tô no mês muito ruim, perdi muito, o psicológico tá muito ruim, perdi, por exemplo, sei lá, 18%, 17%, tá muito ruim, só estopei o mês inteiro, quero parar esse mês. Você pode parar, você escolhe a gestão, ou se você quiser ir até o fim, você vai até o fim, entendeu? E, por exemplo, na questão de porcentagem também, que eu falei, né, de 1%, o meu stop aqui, como exemplo, é 1%. Só que se você quiser ser um pouquinho mais arrojado, não, eu acho que é muito conservador, tal, eu toco um pouquinho mais de risco, eu quero fazer um pouquinho mais. Quero fazer um stop de 2%. O seu stop é de 2%, mas o seu ganho também ele dobra. Então, na primeira mão, lá que eu expliquei já alguns minutos atrás, você teria o dobro. Você teria feito na primeira mão 2,36%, digamos assim. 34%, né, que é 17% aqui. Aí na segunda mão você teria feito também 2%, aqui você teria feito o dobro, aqui você teria feito o dobro. Agora você quer falar para mim, não, eu quero ser um pouquinho mais arrojado ainda, né? O meu stop vai ser de 3%, por exemplo, tá? Aí você tem que entender uma coisa, o seu lucro ele é maior, mas o seu prejuízo também é maior. Então não adianta você só olhar para o lado positivo. Se eu for 3% de loss, de stop na minha primeira mão, eu vou ganhar 3% ao dia, né? Até um pouquinho mais, 3, sei lá quanto por cento ao dia, quase 4% ao dia aqui. No dia. Na segunda mão eu vou ganhar 3%, na terceira mão eu vou ganhar 2 ponto alguma coisa, quase 3. Aqui na quarta mão eu ainda vou ganhar mais que 1,5%, e na quinta mão eu iria ganhar ainda 1%, que é coisa pra caramba, errando 4 vezes seguidas,
E na quinta mão acertando 5 vezes, arriscando 3% ao dia. Tudo bem, maravilha, é legal pra caramba, vai potencializar legal, só que também ele vai potencializar o stop. Quando você perder, você vai perder 3%. Entendeu? Aí você tem que ver se você topa esse risco, você tem que levar em consideração quantos dias exatos seria caso você tivesse um drawdown. O que significa drawdown? Drawdown significa um momento do mercado que o seu operacional ele não respeita e você só perde. Não é que você perde porque você é ruim, você perde porque não sei o que, é simplesmente porque não existe estratégia 100% de assertividade. Todas as estratégias vão ter ciclos ruins, ciclos medianos e ciclos excelentes, ciclos bons que você só vai acertar. Entendeu? E é por isso que não adianta você ter uma conta muito pequena e você, por exemplo, eu vou ter um stop de 50% no dia. Porque, pô, se você tiver 2 dias ruins, acabou, você quebrou a conta. Então isso daqui é uma alavancagem extrema. Por isso que eu gosto de trabalhar com 1%. E aí, você mesmo pode brincar. Você não precisa trabalhar com 1 ou 2, você não precisa trabalhar com um número fechado. Você pode trabalhar com menos, você pode trabalhar com um número quebrado. Em vez de trabalhar com 1% de stop, eu quero um pouquinho mais de risco. Mas não a ponto de ser 2%. Pô, então trabalha com 1,5% de stop, 1.3, 1.25, entendeu? E aí você vai fazer aqui vezes também 1.25 lucro. E aí o stop também seria 1.25, só que 1.25 ainda é pouco se for ver. Não é tanto, não é tipo 2%. 1.25 dá para você perder pouco e ganhar um pouquinho mais do que você está ganhando aqui. E aí você mesmo vai trabalhando essa gestão, beleza? E vai melhorando da forma que lhe agrada melhor, beleza? Então, pode parecer um gerenciamento simples e fraco, mas não é fraco, ele é bom pra caramba, tá? Cara, o que eu tô ensinando pra você aqui, eu sei que pode parecer que é mentira o que eu vou falar aqui, mas, cara, isso daqui a galera cobra 2, 3 mil reais pra ensinar essa porcaria desse gerenciamento aqui, entendeu? Fora um monte de coisa que eu já ensinei aqui nos meus vídeos, tá? Fora que eu vou ensinar isso ainda. Então, se você pegar tudo isso daqui que eu tô te ensinando e estudar, cara, nem precisa fazer em conta real, faz em conta de simulador, né, treinamento, você mesmo testar, você mesmo fazer a matemática, você vai ver que no longo prazo ele tende a funcionar e a conta fecha. Então isso daqui a galera cobra 2, 3 mil reais e eu estou ensinando para você aqui de graça, tá? Sem te pedir nada. A única coisa que eu peço para você é que você curta esse vídeo e se puder se inscreve, tá? Que não vai cair seu dedo e eu estou entregando aqui um ouro para uma das coisas que é ouro em opção binária, beleza? Que ninguém ensina por aí, beleza? Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que eu não tenha feito nenhum cálculo errado aí, porque eu falei muito. Geralmente, quando se explica gerenciamento, é um pouquinho maçante, beleza? Mas pausa o vídeo, anota tudo, testa você mesmo, faz a matemática, olha o seu histórico anterior e faz isso daqui no seu histórico com entradas que você já fez. Dá uma olhada, testa para você ver. Esse gerenciamento ele é fenomenal. Ponto positivo dele é que ele te dá bastante possibilidades de acertar ou errar. Ponto negativo é que você precisa acertar 3 vezes seguidas, beleza? Mas uma coisa equilibra a outra, beleza? E ele funciona legal pra caramba. Já vi funcionando com centenas de pessoas, beleza? Dá pra você trabalhar com eles também. Dá pra você trabalhar com. Se você quiser, você não precisa trabalhar só com soro cheio, você pode trabalhar com soro cheio até a primeira mão de soros. Na segunda mão de soros você pode fazer soros parcial, que seria só usar o lucro do mercado e aí você não perderia todo o capital. Só que aí você também vai ganhar menos, entendeu? Só que na hora da perda você também perde menos. E aí você consegue trabalhar melhor e fazer sua gestão de risco assim. E é como eu falo, galera, quanto mais você estuda, mais você entende gerenciamento, mais você vai entender esse mercado para tentar bater ele, demorou? Então tamo junto, espero que tenha agregado na vida de vocês. Bora pra cima, logo logo tem mais, estudem bastante. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica aí construtiva, pode falar pra mim. E bora pra cima, rapaziada. Tamo junto, valeu.